Um exemplo aqui de decomposição de vetores e forma cartesiana. Vamos pegar o problema 2.28 da página 52 do livro texto. Esse é o problema. Tem aqui três esforços, F1, F2 e F3, impostos sobre esse elemento. Um gancho em um bote é usado para suportar forças produzidas por três cordas, como mostrado. Determine o vetor força resultante R, usando a representação cartesiana, e determine a intensidade de R. Expresse também R utilizando a representação vetorial polar. Certo? Então nós vamos resolver na forma cartesiana e depois, de quebra, a gente passa para a forma polar, utilizando esses três vetores força aqui. Tudo bem? O que nós vamos fazer então é decompor cada um deles e fazer a soma vetorial já na forma cartesiana. Então vamos lá, primeiro F1. Tá? Vou isolar F1 aqui separadamente. Então eu tenho a decomposição de F1 aqui, é uma força de 400, e eu vou decompor segundo esse ângulo aqui na direção Y e na direção X. Certo? Já notar de antemão que F1x vai ser negativo, ele aponta no sentido oposto ao que a gente convenciona como positivo. E F1y é positivo. Mas vamos para a decomposição então. Olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui para encontrar F1x, certo? Para encontrar F1x, a gente vai usar qual expressão aqui? F1x. Segundo esse ângulo, o F1x a gente passa para cá, para cima, certo? Então, esse tamanho aqui é o mesmo desse, certo? Estamos passando aqui para cima. Então, a função trigonométrica seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto oposto é o F1x. Hipotenusa F1. A gente determina o F1x, certo? Então, eu sei que seno do ângulo θ, que no caso é 40, é igual a F1x dividido por F1. Então, eu sei que F1x é igual, passando o F1 para lá, multiplicando, é igual a F1 seno de θ. Certo? Então, essa aqui é a decomposição de F1x. Bom, pensando agora F1y, aqui a gente usa o cosseno. Então, o cosseno, cateto adjacente, F1y dividido pela hipotenusa F1. Então, o cosseno de θ é igual a F1y dividido por F1. Então, F1y é igual a F1 cosseno de θ, que no caso é 40. Tudo bem? Bom, vou utilizar as mesmas definições e vou então substituir os valores para encontrar. F1x é igual a F1, que é 400, né? 400 newtons, vezes o cosseno, o seno de 40, que é igual. Então, vamos fazer aqui. 400 vezes seno de 40, certo? 257,1. Newtons. E F1y é igual a 400 cosseno de 40. Então, temos aqui 400 vezes o cosseno de 40. 306,4. Então, a forma cartesiana de representar vai ser o seguinte: F1 na forma cartesiana é igual a F1x na direção y, mais F1y na direção j. A direção y seria a própria direção de x, então é um vetor na direção de x, e j é um vetor na direção de y.
Tudo bem? Então, só substituindo aqui, lembrando que F1 está apontando na direção negativa, F1x apontando na direção negativa, F1y na direção positiva. Então, a gente determina a forma cartesiana aqui, F1 vetorial na forma cartesiana é menos F1x, 257,1, na direção y, mais F1y, que é 306,4, na direção j. Tudo bem? Bom, é isso.